Foi daqui que pediram uma resenha quentinha. Hoje eu trago pra vocês a resenha de O Som da Magia, novo drama da Netflix que estreou no dia 6 de maio. Já maratonei, já me apaixonei e quero contar pra vocês tudo o que eu senti assistindo essa obra de arte, que faz a gente se emocionar, pensar e repensar o que de fato é importante nessa vida. Você acredita em mágica? Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e é isso mesmo, hoje a gente já tem resenha quentinha de O Som da Magia, dorama original da Netflix que estreou no mundo todo, sim, inclusive no Brasil, ontem, dia 6 de maio. Estrelando Ji Chang-wook de Suspicious Partner, Parceira Suspeita, Choi Song-gun de Além do Mal e Hwan In-yeop de Beleza Verdadeira, True Beauty. Ontem eu também subi aqui no canal um vídeo te dando 3 motivos para você assistir O Som da Magia. Uma pequena introdução da história, falei do elenco e indiquei alguns outros dramas coreanos com eles. Assim você já sabe o que assistir depois de O Som da Magia. E como eu já fiz essa introdução ontem, nessa resenha aqui eu vou um pouquinho mais profundo. Ainda vai ser uma resenha como sempre, começando sem spoiler e avisando quando os spoilers forem começar. Mas eu vou me permitir contar um pouco além do básico. A história começa nos contando a vida da Yunai, e Yunai tem uma vida nada fácil. Ela é uma estudante do colegial que mora sozinha com sua irmã caçula, de mais ou menos uns 8 anos. Seu pai fugiu de casa porque ele tem muitas dívidas com agiotas, que o procuram, e quando não o encontram, descontam a sua raiva na Ai, humilhando-a. E vai saber até quando isso vai ficar só assim. Vai saber se daqui a pouco ela não é espancada por um maluco que quer que ela dê conta do dinheiro que o pai dela pegou e sumiu. E ela que banca a casa. E uma criança bancando a casa, é claro que significa que ela está sempre vivendo com diversos aluguéis atrasados, quase nenhuma comida, obviamente sem dinheiro nem mesmo para comprar uma meia calça nova para ela usar quando for pro colégio. Mesmo assim, a Ai ainda tem esperança no futuro, mas não aquela esperança dos jovens que sonham com um futuro brilhante, mas uma esperança amargurada que só quer conseguir ter um teto decente, se alimentar e alimentar a irmã sem grandes dificuldades. Para uma menina que tem o nome de criança, a Ai é realmente muito adulta. Um dia, voltando para casa depois de um bico que ela conseguiu, Ai acaba tendo que perseguir a sua nota de 50 mil wons que saiu voando por aí, quase como se tivesse vontade própria. E parece que a nota gosta mesmo de brincar, fugindo pro parque de diversões da cidade que está abandonado há muitos anos. Ai não entendeu o que estava acontecendo. Aquilo tudo parecia muito absurdo, mas ainda mais absurdo foi descobrir que ali no parque vivia um homem, o homem das macabras lendas que as garotas do seu colégio contavam. No parque vive um mágico de verdade. Quando ele corta alguém no meio, ele corta de verdade. Quando ele faz alguém desaparecer, a pessoa não reaparece nunca mais. Aí sai correndo de medo e deixa para trás a sua nota de 50 mil wons que ela tanto precisava. No colégio, ao lado de Ai, se senta Na Ir-dun. Ir-dun é filho do promotor-chefe da cidade. Ele é extremamente estudioso, bom em todas as matérias. Ou melhor, excepcional em todas as matérias, menos matemática. Em matemática ele só era bom mesmo. Havia alguém melhor do que ele. E o Nai era algo que ele não conseguia entender. Como? Quem que era o professor particular dela? Porque, com certeza, ela não era melhor do que ele. Se ela tirava notas melhores, com certeza o professor dela era melhor do que o professor dele. Parece meio arrogante, né? É como se o mérito não fosse da Ai, e sim desse suposto professor particular dela. Mas ao mesmo tempo, não te parece um pouco autodepreciativo? Se o mérito das notas da Ai não é dela, mas sim do professor dela, então o mérito das notas dele não são dele? Um garoto excepcional. Mas ele sentia que o mérito
não era dele. Um dia lá no colégio, uma situação muito chata acontece. Berhana percebe pelas roupas da Ai que a condição financeira da garota era extremamente baixa. Ela resolve então humilhar a garota. Aquilo que as crianças podres chamam de fazer uma brincadeirinha. Ela deixa uma nota de 50 wons cair perto do pé da carteira da Ai. Ai acaba não resistindo e pegando a nota. Sabendo disso, Hari aparece procurando a nota e achando muito engraçado como a Ai tentava esconder que não tinha pego a nota para si. Enquanto a Ai se desfazia por dentro, se sentia baixa, suja, por ter que ficar com um dinheiro que não era seu, que não era mais achado, que era roubado. Enquanto isso, Hana se deliciava, vendo a infelicidade da colega. À noite, a Ai é levada novamente ao encontro do mágico. E o seu truque faz ela se sentir muito mal. Ele devolveu a nota de 50 wons que ela tinha perdido na outra noite, mas a dobrou. 2 notas de 50.000 wons. Uma dela e uma que apareceu do nada. Na hora ela se lembra o que aconteceu no colégio, mas pelo menos naquela noite ela teve força para fazer o que ela deveria ter feito na escola. Ela deixa a segunda nota. Ela não é assim, ela não quer ficar com o que não é dela. Ela não ia se sujeitar àquilo de novo. Ela ia ganhar dinheiro honestamente. A loja de conveniência, onde ela fez bico na outra noite, precisava de um funcionário. O chefe tinha sido gentil com ela anteriormente, não brigando com ela quando a viu comendo os restos dos alimentos que os clientes deixaram. Ele até a deixou ficar com alguns produtos que estavam para vencer. Ela continuaria trabalhando lá. Explicaria para ele que ela mora sozinha com a irmã, uma adolescente e uma criança, que não havia nenhum adulto zelando por ela e que por isso ela precisava muito de um adiantamento para pagar pelo menos 1 mês de aluguel e não ser despejada. Ela diz tudo isso a ele e ele diz que vai ajudá-la. Um adiantamento de 300.000 wons, porque ela é uma menina doce e vai se empenhar muito no trabalho. Você sabe o que aconteceu? Não é assustador? A gente sabe exatamente o que ia acontecer. Como é que ela não sabia? Bom, talvez porque aí, por mais que tenha crescido rápido, ainda era uma menina, ainda buscava apoio de algum adulto. E ela não teve nenhum adulto lhe ajudando a crescer, lhe mostrando os perigos do mundo. Aí teve que aprender tudo sozinha e da pior forma. Mas não naquela noite, porque como mágica, ele chegou. O mágico. Um mágico de verdade. Ele se chamava Ryur. Seu nome já era um mistério, porque Ryur não é um nome. Ryur é só uma letra. E quando a gente escreve o Ryur, não parece que a gente está fazendo mágica? Ele aparece porque ouviu os pensamentos da Ai. Ouviu os pensamentos dela pedindo ajuda. E é por isso que ele tá ali. Ela leva algum tempo pra acreditar, porque aquilo é muito absurdo. Mas o que mais o teria feito chegar ali? Eles nem estavam perto do parque. É aí que ele faz um de seus truques na frente dela. Ou melhor, um dos seus números de mágica, porque truques são mentiras que parecem verdade. Ele faz números de mágica, porque parecem de verdade e são de verdade. Na frente dos olhos dela, ele fez o mal desaparecer. Será que a Ai finalmente tinha encontrado alguém que a ajudaria nessa vida? Que a salvaria e que tornaria os seus dias um pouco mais leves? No colégio, aos poucos, as coisas parecem melhorar também. Irdu parece ser um garoto gentil, que acaba deixando ela usar os livros dele para estudar, que gosta de ficar perto dela, com quem ela pode conversar sobre as coisas bobas da vida. Ele não parece se importar com nada que as outras pessoas se importam. Ela não o vê destratando ninguém por suas roupas, seus amigos, sua classe social. Ele pode ser o primeiro amigo que ela tem em muitos anos. Ou melhor, o segundo. Ou o primeiro. Ela ainda não sabia se queria continuar conversando com esse mágico, não. Ele fazia ela ter esperanças de felicidade. Mas ele era um homem estranho, vestido de mágico, morando sozinho num parque abandonado, um lunático, um perdedor. Ela ia romper os laços com ele a qualquer momento, ia mostrar que a sua magia era só um truque. Mas interessante, quanto mais eles conversavam, mais ela acreditava. Se você estiver gostando dessa história até aqui, deixa o seu like no vídeo. E se inscreva no canal pra gente falar mais e mais sobre essas lindas histórias que os doramas nos contam. Também vou deixar aqui as minhas outras redes sociais, me segue lá, viu? Agora,
como eu vou contar alguns mistérios dessa história e quais foram os meus sentimentos assistindo, eu preciso fazer o aviso de spoiler. Se você não quer saber nada de muito revelador, pare esse vídeo aqui, vai lá assistir O Som da Magia e depois você volta nesse ponto, para que eu te conte o que eu achei e você também me conte o que você achou aqui nos comentários. Claro, colocando aviso de spoiler, viu? Eu aviso em vídeo e você avisa antes do seu comentário, como tá aparecendo nesse exemplo aqui do lado. Assim a gente não atrapalha a experiência de ninguém que tá assistindo. Agora, se você já assistiu ou se gosta de spoilers, eu te convido a continuar comigo nessa história mágica. Terminando a história antes de mais nada, a gente começa a ouvir mais e mais sobre o desaparecimento de uma das garotas do colégio. Um desaparecimento que é mencionado desde o começo da história, com alguns posters pela cidade. E essa menção vai crescendo mais e mais. Também começamos a ver algumas cenas meio suspeitas com Uriur. Essas cenas vêm de uma câmera escondida que a Bekhana coloca dentro da área do parque onde Uriur mora. É quase como se o drama quisesse testar a nossa fé no Uriur. A gente acredita ou não nele? Você duvidou dele alguma vez? Acreditou totalmente? Mesmo quando filmam um homem vestido de mágico destruindo o cartaz de procura-se da garota desaparecida? Mesmo quando o vídeo secreto mostra Ryur com uma faca na mão, em cima de uma pessoa e gritando com ela? Bom, a polícia não acredita no Ryur. Acabam levando-o para a investigação e por mais que não tenham nada contra ele, continuam forçando uma confissão. Como a Ai sabiamente coloca, não querem investigá-lo não. Já decidiram que ele é o culpado. Ryur diz a ela que irá com os policiais e que só precisa que ela acredite nele. Isso será o bastante. Mas ela faz mais. Seu primeiro número de mágica verdadeira. O número do desaparecimento. O número que os uniu. Aí faz e Ryur desaparece. Ninguém sabe para onde ele foi. Pouco tempo depois, entretanto, a magia de Ryur acontece novamente. Sem que ninguém entendesse como, uma câmera de segurança do parque abandonado começa a funcionar novamente. Do nada! E essa câmera filmou o assassinato da menina desaparecida. Sim, filmou o seu assassino. E esse assassino não era o Ryur. Era alguém que tinha reaparecido. Parece que o mal precisa realmente de muita magia para desaparecer de uma vez. Um ano se passa. Ai deixou de ser criança e já é uma jovem adulta. Sua mãe ainda não voltou. Ela continua morta. Seu pai, entretanto, voltou. E não para roubar mais dinheiro das filhas, como a gente viu ele fazendo no meio do dorama. Ele parece que voltou. E foi, e voltou, e foi. E agora arrumou um emprego. E volta aos fins de semana. E as ajuda. Não é o pai que ninguém gostaria de ter, mas é o pai que aquelas meninas têm. E é melhor ele estar tentando tomar vergonha e juízo para criar suas filhas do que continuar como um pai fraco e fugitivo, né? Agora, Ai trabalha em um restaurante como mágica. E lá, fazendo alguns truques para entreter o pessoal, ela tenta seguir o que ela aprendeu com o Ryur. Porque existem truques de mágica e existe a magia de verdade. E ela quer fazer essa magia atingir os corações que estiverem precisando dela. Assim como ele fez com a sua magia, atingindo o coração dela, quando ela tanto precisava de esperança. A magia está em absolutamente todos os lugares desse drama. Vamos começar essa análise falando que é um drama musical? Vamos! Que coisa mais linda que foi assistir todos os números musicais desse dorama. Cada vez que os personagens davam espaço aos sentimentos mais profundos de seus corações, um número musical começava. E assim, eles se abriam pra gente e a gente os conhecia cada vez mais. Os 3 protagonistas estão de parabéns, assim como todo o restante do elenco. As músicas foram realmente adoráveis, mesmo as mais tristes. Fotografia, cenário, figurino, tudo dentro do parque de diversões é feito pra gente se lembrar que a gente tá dentro de um lugar mágico, mesmo quando não havia nenhum espetáculo. É diferente quando você vê os manequins, as coxias, até mesmo o pó que tá em cima de alguns adereços que não são usados há anos. Tudo isso cria um ambiente acolhedor, misterioso e encantador. Dá muito bem pra entender como é que a Ai não conseguia sair de lá. As mensagens da história são lindas e são extremamente realistas. Ao contrário do que muitos podem pensar, esse dorama de fantasia não nos leva a pensamentos fantásticos,
que não temos como colocar em prática em um mundo frio e cruel como o mundo real. Ao contrário, o som da magia nos lembra que a magia de verdade realmente existe no mundo real. A magia está no sorriso de uma pessoa, nas ações bondosas de outra, no início de uma amizade, quando a gente precisa desabafar com alguém e aí a gente encontra alguém que nos escute. Isso é magia. Só a magia faria todas essas circunstâncias se encaixarem e permitiria, por exemplo, Ai, Irdum e Riur se conhecerem. Só a magia da confiança faria Ai e o Irdur continuarem acreditando, mesmo com todos se colocando contra o Riur. Com o som da magia, nós somos relembrados que, quando a gente cresce, a gente para de acreditar em um monte de coisa. A gente acha que acreditar é coisa de criança, mas acreditar é o que torna uma pessoa forte, o que lhe dá motivação para continuar. Adultos que deixam de acreditar são fracos, viverão vidas tristes e sem sentido. Já a criança que segue acreditando mesmo na vida adulta, cresce forte, poderá ajudar e inspirar os mais novos, levar alegria às outras pessoas, viverá uma vida plena. É preciso fazermos o que a gente quer fazer. Não fazer só o que a gente quer fazer. Não abrir mão das responsabilidades. Não fingir que os problemas não existem. Mas já que a gente vai ter que fazer um monte de coisa que a gente não quer fazer, bora fazer também o que a gente quer fazer? Já que a gente vai ter que enfrentar tantos obstáculos, vamos fazer isso gozando da nossa liberdade de sermos quem nós somos. De seguirmos o nosso caráter e o nosso coração. As dificuldades fazem a pessoa crescer. Não, isso não significa que todo mundo tem que sofrer para ser alguém. Isso significa que se tudo lhe é dado de mão beijada, você não tá vivendo a sua vida. Outra pessoa que está. Eu não ia mencionar a história do Irdum aqui nessa resenha, não porque eu não gostei dela, muito pelo contrário, mas porque eu queria deixar alguma coisa inédita para vocês, para quando vocês assistirem. Ou algo que eu não opinei, para vocês opinarem livremente aí nos comentários. Mas eu vou mencionar apenas isso. A história dele nos ensina que a gente deve tomar a nossa vida para nós. E daí se tudo poderia ser mais fácil? E o nosso esforço? E o nosso crédito? E os nossos sonhos? Uma das coisas mais duras e mais calorosas que a gente pode saber nessa vida é que nós somos a única pessoa com quem a gente vai poder contar em todo e qualquer momento. É duro se a gente pensar que isso significa que estamos sozinhos. Mas estamos? Quando estamos conosco, não estamos sozinhos. Estamos com aquela pessoa que mais nos conhece, aquela pessoa que mais quer que a gente seja feliz. Porque mesmo se a gente ainda não aprendeu a se amar, a gente quer ser feliz. Então abrace quem você é. Seja o maior apoio que você terá. Isso não significa que você tem que se isolar. Não, que a vida só te dê pessoas boas e sinceras. E se essas pessoas forem assim, quanto mais pessoas, melhor. Mas nos momentos que essas pessoas não estiverem por perto, que você nunca se sinta só. Yuri e Ai eram dois jovens, cada um no seu tempo, que tiveram suas vidas esmagadas pelos adultos irresponsáveis que tinham ao seu redor. Uma menina que teve que lidar sozinha com agiotas, com cobradores, com abusadores, porque o pai perdeu seu dinheiro, criou dívidas e fugiu. Em seguida, sua mãe resolveu recomeçar, sem ela e sem a irmã, como se elas nunca tivessem existido. Foi embora. Nunca mais retornou. Riur era um menino brilhante, que se esforçava o tempo todo para agradar os pais, e nada nunca estava bom. Ele era o melhor, mas nada nunca era bom o suficiente. A magia foi arrancada de dentro dele por quem deveria abraçá-lo e protegê-lo. Numa busca por outra realidade, tentando fugir de si, Riur voou quase para os braços da morte. Entretanto, o acaso, a magia, quis que ele recomeçasse. Ele acordou milagrosamente e decidiu que levaria a magia, o milagre da felicidade, às outras pessoas. Ele viveu intensamente a partir daí. Segunda temporada, Manu? Vai ter segunda temporada? Até o momento não teve nenhuma confirmação. Eu acredito que terá? É possível. 6 episódios, Netflix, um finalzinho com gostinho de quero mais. Ah, então você quer, Manu? Dessa vez você quer uma segunda temporada? Não. Porque um final assim é perfeito para a história do Riur. Um mágico de verdade, que aparece e desaparece.
cheio de mistério. A gente já viu tanto da parte homem dele, conhecendo o seu passado, e eu não acho que isso foi ruim. Foi realmente muito bom a gente saber mais de um personagem tão cativante. Mas eu sinto que hoje, no presente, a parte mágico dele é muito maior do que a parte homem. Eu gosto dessa sensação do mistério. Se ele vai voltar, se ele não vai voltar, a gente só vai saber disso quando acontecer, ou quando não acontecer. Eu só espero que, se ele voltar, seja do mesmo jeito como ele chegou na vida do Irdum e da Ai. Do nada, sem explicações, como num passe de mágica. Pensando que será assim, aí talvez fosse legal vê-lo de novo, fazendo a sua mágica de verdade. Nota desse dorama pra mim, 10. E 10 não é porque é o melhor dorama, não. A propósito, a gente também aprende isso aqui. Vamos colocar em prática? Vamos parar de comparar as coisas, as pessoas, as histórias? 10 comparando o som da magia com o som da magia. Comparando o que ele propôs a contar com o que ele contou. Quem é que se importa se as outras histórias são isso ou são aquilo? Alguma delas está contando a história do Irdum, da Ai e do Rir? Não. Então pronto. E eu não quero pagar de capitão óbvio, chover no molhado, mas assim, espero que ninguém esteja falando de romance nessa história, né? Ou pelo menos, se estiver, que seja entre os dois alunos. Vamos lembrar que a gente tá falando de alunos do colegial e um homem de 30 anos. Ah, tá. Foi só um pensamento estranho na minha cabeça. Isso não ia passar na cabeça de ninguém. E espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui embaixo o que você achou. Ficou com vontade de assistir o Som da Magia? Já assistiu? E qual o seu momento favorito? Não esquece do aviso de spoiler se for necessário, hein? Passe depois em agenda.coreanismo.com.br para dar uma olhada em todas as atividades do canal. A gente tem lives de debate, resumos da semana e muito mais acontecendo. Se atualiza lá para não perder nada, hein? Agora, aqui do lado, vai aparecer uma playlist com tudo que eu já resenhei da Netflix. Clica lá e pera. Faltou você me responder uma coisa. Você acredita em mágica?